Olá, como vai você? CPP comentado. Hoje vamos estudar o artigo 407 do CPP. Vou pedir licença para ler o texto do artigo para você. Artigo 407. As exceções serão processadas em apartado nos termos dos artigos 95 a 112 deste Código. Bom, você sabe o que é uma exceção? A exceção são é uma forma de tramitação, né, do processo, daqueles fundamentos jurídicos que podem fulminar aquela instrução processual, mas que não conseguem ser reconhecidos de plano. E você, para questioná-los, você precisa mover um instrumento processual independente, que a gente chama de exceção. Nós temos as seguintes hipóteses de questionamentos jurídicos que devem ser movidos por exceção. A primeira delas é a exceção de suspeição. Quando você suspeita quando você encontra provas de que aquele juiz ou até mesmo um promotor tem interesses pessoais na causa. Ele se torna suspeito para julgar aquela causa. Na sequência, você tem a exceção de incompetência do juízo. Quando você encontra provas nos autos que mostram que aquele juízo é incompetente para julgar aquele fato. Um exemplo rápido, básico, é a incompetência do juízo em razão do local. Um exemplo, o crime aconteceu na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, mas ele está sendo investigado, apurado e processado no juízo da Serra, que é a cidade ao lado da de Vitória, por algum motivo extraordinário que não se justifica, que não se justifica para prorrogar aquela competência. Então você deverá mover uma exceção de incompetência do juízo. Também temos a exceção de litispendência, quando você identifica que já existe uma ação penal tramitando em paralelo, investigando aquele mesmo fato e aqueles mesmos atores. A exceção também referente ao sujeito que faz parte, ao ator, ela se conecta inclusive à litispendência. Você vê que você tem o mesmo sujeito ativo do fato criminoso ali e às vezes também o mesmo fato criminoso, ela se bate com a litispendência. O que acontece? Você precisa articular essa tese de direito de forma autônoma numa peça específica que nós chamamos de exceção de incompetência. Se você colocar essa tese de direito dentro da resposta à acusação, o que vai acontecer? Você tem uma enorme chance dela não ser apreciada pelo juiz que está julgando a ação penal, sobre o prisma dele alegar a preclusão. Por quê? Quando você ainda está no início da ação penal e identifica esse fato, esse argumento jurídico, esse fundamento jurídico que enseja a propositura de uma exceção, você não pode fazê-la depois que apresenta a sua resposta à acusação. Você deve fazê-la em paralelo, simultaneamente. Eu aconselho, inclusive, que você prepare as duas peças e faça o protocolo da peça de exceção simplesmente antes, segundos antes, 1 minuto antes, do protocolo da peça de resposta à acusação, para que você não corra o risco de que seja suscitada a preclusão do direito de argumentar aquela matéria. Principalmente, vamos dizer, em incompetência do juízo, em caso de incompetência de juízo, nós sabemos que existe incompetência relativa e incompetência absoluta. Existem alguns casos que a competência pode se prorrogar para aquele juízo julgar, sim, aquela ação penal, aquele fato penal, aquele fato que está sendo imputado a um réu. Então, precisa prestar muita atenção e você não pode dormir no ponto, tá? Se você cochilar, você pode causar um prejuízo grande. Vou te explicar por quê. Porque a exceção de competência, ela se tornará um processo autônomo que vai tramitar em paralelo da ação penal. É importante frisar para você que ela não suspende o trâmite da ação penal. Então, você vai precisar atuar em dois processos.
você vai ter que fazer a exceção e vai ter que apresentar a resposta à acusação do seu cliente. Você vai ter que acompanhar os dois, você vai ter que se preparar para as audiências, dar a resposta à acusação, você vai ter que acompanhar a tramitação, ver qual é a decisão do juiz, ver qual é o parecer do Ministério Público, qual a decisão do juiz, propor uma apelação contra a decisão do juiz. A decisão do juiz numa exceção é uma sentença, cabe recurso contra ela, você vai levar aquela decisão para o Tribunal de Justiça. Você poderá, inclusive, propor os recursos excepcionais contra o acórdão do Tribunal de Justiça que julgar aquele recurso contra a sentença que julgou a exceção de incompetência, a exceção de suspeição. A matéria poderá ser debatida até no Supremo Tribunal Federal, se você tiver a habilidade de articular, né, de manobrar o recurso especial e o recurso extraordinário. Se houver plausibilidade jurídica para isso, eu já vivi isso uma vez numa ação penal, um crime de homicídio. Nós entendíamos que o magistrado que julgava a ação penal, que instruía a ação penal, ele era suspeito, porque ele era amigo da vítima. E nós arguímos isso, juntamos prova. Importante também, viu, gente? Ressaltar que na exceção você deve trazer a prova pré-constituída, toda pré-constituída. Poderá ter produção de prova em juízo? Poderá, mas a rigor, a priori, a prova deve ser toda pré-constituída, para que ela possa tramitar, o direito seja claríssimo, transparente, né? Mas nesse caso, o nosso recurso extraordinário foi conhecido pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. O recurso especial não, mas o extraordinário foi. E a matéria foi debatida no Supremo Tribunal Federal. Nós perdemos, é verdade, mas levamos até o Supremo Tribunal Federal. Não suspendeu o trâmite da ação penal, mas se saísse um acórdão no recurso extraordinário, lá na frente, ele demorou inclusive 5 anos tramitando, essa exceção de incompetência do juiz demorou 5 anos, produziria efeitos dentro da ação penal, anularia tudo dentro da ação penal que teria acontecido. Então, é importantíssimo que vocês tenham isso em mente e cumpram o texto do artigo. Identificaram o problema? Vai apresentar a resposta à acusação, mas identificou uma exceção, uma incompetência, uma suspeição, uma litispendência, você precisa propor essa exceção em peça autônoma, apartado e com prova pré-constituída, com cópia dos documentos que te ajudaram a entender que existe ali uma exceção à regra, uma exceção de incompetência, de litispendência. Se você não fizer isso, vai precluir o direito do seu cliente. Então preste sempre muita atenção, não durma no ponto. Bom, esses são os nossos comentários ao artigo 407 do CPP. Humildemente nós desejamos ter contribuído. Se você gostou desse conteúdo, curte ele, clica aqui no joinha. Esse é o jogo do YouTube. O YouTube vai divulgar para mais pessoas que também têm interesse em direito penal, processo penal, na advocacia, no exercício da advocacia criminal. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e sempre assista os vídeos até o final. Ative as notificações para você ser notificado toda vez que nós postarmos um conteúdo novo. Um forte abraço para você. Fique sempre com Deus.